Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 10 a seguir. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 10 a seguir. Se você quiser marcar, se você já quiser gravar aí, vai estar passando aqui o versículo, porém é importante que você marque em algum lugar o versículo, depois você vai lá na Bíblia, vai conferir, glória a Deus, tudo aquilo que está sendo dito aqui, conforme a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, quero pedir a Deus que continue abençoando a sua casa. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe a sua vida, abençoe seus negócios, seus trabalhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a sua vida. Irmãos, quero falar hoje um pouco sobre, tem dúvidas? Pergunte a Jesus. Amém? Irmãos, tem dúvida de qualquer assunto? Pergunte a Jesus. Nós vamos ver que é isso que os seus discípulos faziam. E é dessa maneira que eu e você temos que fazer. Amém? Guarda esse tema em teu coração. Tem dúvidas? Pergunte a Jesus. Amém? Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Versículo 10. E em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. Olha, do mesmo assunto. E ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir o seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Amém? Irmãos, nós vemos aqui, a palavra de Deus disse no versículo 10, em casa. Glória a Deus. Então foi no lugar de intimidade, em casa. Foi no lugar de privacidade, em casa. Foi no lugar que estavam a sós os seus discípulos e o seu mestre. Os seus discípulos e o seu Senhor. Os seus discípulos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles chegam até ele e pergunta em particular acerca do mesmo assunto. Que assunto é este? Nós vemos o Senhor Jesus Cristo continuando falando com seus discípulos sobre o adultério. Mas como chegou a esse assunto a ponto de Jesus, a palavra de Deus dizer que acerca do mesmo assunto o Senhor Jesus começa a explicar para seus discípulos. Irmãos, no versículo 10, o Senhor Jesus Cristo está ali no litoral da Judéia, além do Jordão. Novamente uma multidão recorre a ele. Jesus está diante de uma multidão e agora os fariseus interrogando ele, tentando o Senhor Jesus, pergunta se é lícito o homem repudiar a sua mulher. Jesus vai chegar diante daquela multidão, Jesus conhecendo a lei, conhecendo os mandamentos de Deus, ele vai dizer para os fariseus tudo conforme a lei, tudo que Moisés tinha feito, que Moisés permitiu escrever a carta de divórcio. E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do coração de vocês, foi que Moisés deixou esse mandamento. Aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele mesmo falando para aquela multidão, ele disse: mas desde o princípio, Jesus Cristo estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Agora, Jesus Cristo, o Deus que estava no princípio, também está falando para essas pessoas o que era certo ou não fazer. E Jesus fala assim, que desde o princípio Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará, glória a Deus, o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne. Assim não são mais dois, mas como só um.
Amém? Então o Senhor Jesus Cristo estava, mesmo com a dureza do coração, mesmo com os fariseus tentando Jesus fala para eles o que era certo fazer. Se eles não entenderam, irmãos, isso é algo que o Espírito Santo convence a mim e convence a você. De falar que agora nós somos, aquele que se une com a mulher é uma só carne. Irmãos, quando se une, que se torne só uma carne, eu conjecturando agora com os meus pensamentos, se torna só uma pessoa. Tanto que a Bíblia diz, mas aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar para esses homens que se você se uniu com a mulher, você tem que ficar só com aquela mulher, porque agora você é uma só carne com ela. Você é um só com essa mulher. E se você ficar com várias, como você vai dizer se você é um só com aquela mulher? Você já não é mais uma só carne. Você está sendo uma só carne com várias mulheres. E isso não agrada a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu não quero que você saia do tema que nós dissemos. Tem dúvidas? Pergunte a Jesus. Então, irmãos, os seus discípulos chegam em particular. E agora, irmãos, eu estou falando mediante a palavra de Deus, que se você se deitar com várias mulheres, se você deixar a sua esposa e se deitar com outra, você comete adultério. E a Bíblia diz para mim e para a sua vida que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, é você que toma uma decisão. É você que toma uma escolha de ouvir o que a palavra, de ouvir o que Deus está falando, o que Deus está falando comigo e contigo. É nós que tomamos essa decisão. Jesus explica diante da multidão. Jesus fala o que era necessário fazer diante da multidão. E Jesus também chega. Agora, algo me chama a atenção nessa palavra, irmãos, que Jesus fala do versículo 2 até o 9 para aquela multidão. E para os seus discípulos, Jesus diz do 10 até o 12. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quem tem intimidade com Deus, o que os seus discípulos fizeram foi em particular, foi em casa ouvir a Deus. E quem tem intimidade com Deus, o que Jesus Cristo diz, basta. O que Jesus ministrar ao teu coração, basta. Glória a Deus. Se você que está me ouvindo neste momento, você tem intimidade com Deus. Essa palavra que Jesus Cristo disse no versículo 11: e qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra comete adultério contra ela. Isso basta para minha e para a sua vida. Isso basta, isso é o suficiente. Você agora, o que você vai fazer, irmãos? Você vai batalhar pela sua família. Você vai entrar em uma guerra espiritual e você vai entender que o que uniu Deus, o homem não separa. Irmãos, você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar pela sua casa. Você pode estar me ouvindo neste momento e você dizer: quem é você para estar falando dessa maneira? Mas, irmãos, eu já passei por lutas e batalhas que você mesmo não conhece, mas Deus conhece, e foi Ele que me ajudou a vencer. Foi movido pelo Espírito Santo, foi cheio da graça de Deus que me ajudou a vencer. Então, irmãos, adultério é pecado. Você se casar com outra mulher é pecado. E não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer em outra passagem que a não ser por relação ilícita, ou seja, a não ser por traição, você está livre para se casar com outra mulher. Mas caso contrário, irmãos, nós vemos hoje muita meninice,
Nós vemos hoje muitas pessoas que se dizem conhecer a Deus, se dizem ter intimidade com Deus. Nesse versículo 10, a partir do 10, nós não vemos aqui agora os seus discípulos questionando a mais nada ao Senhor. No versículo 13, Jesus já entra em outro contexto, que ele trazia as criancinhas para que as tocasse, os seus discípulos repreendiam. Então, irmãos, Jesus entra em outro contexto. As dúvidas dos seus discípulos foram sanadas naqueles momentos. Os seus discípulos não tiveram mais dúvidas. Então, se você está me ouvindo, se você está ouvindo eu agora falar da palavra, se você está ouvindo a Deus, se você está ouvindo o Espírito Santo por intermédio das palavras que estão saindo pela minha boca, conduzido por Ele, você não tem mais dúvida. Você não vai pensar em trair a tua esposa. Você não vai pensar em largar a tua esposa por qualquer motivo fútil que esteja acontecendo. Você vai lutar pela sua família, você vai lutar pela tua casa, porque se você separa da tua esposa e você se casa com outra, você comete adultério. E a Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros, não sou eu. É a palavra de Deus que disse isso para mim e para você. E assim como seus discípulos em particular ouviram e aceitaram, você em particular pergunte a Deus e Ele vai dizer para você que se você fazer tal prática, você está errado. Esse julgamento cabe a Deus e esse julgamento, a palavra de Deus diz para mim e para você que nós cometemos adultério se nós repudiar a nossa esposa. Então, irmãos, nós vemos muitos, aplicando agora essa palavra, nós vemos muitos casos. Irmãos, sei que é um assunto muito complexo de dizer, mas como eu disse sobre o tema e sobre ele caminharei, que Jesus colocou em meu coração, é complexo? É, mas se você tem dúvida, o que você faz? Qual é o tema? Pergunte a Jesus. Então, se você tem dúvida, irmãos, pergunte a Jesus. Ele vai falar ao teu coração o que você fazer. Se você está passando por algo em seu relacionamento, foi isso que Deus trouxe ao meu coração, sobre isso que eu vou falar. Se você está passando por algo em seu relacionamento, se você está passando por algo com a tua esposa, que vocês são casados, irmãos, não faça o que você deseja fazer neste momento, mas faça aquilo que Deus te direcionou a fazer mediante a palavra. Ouça a Deus. Tenha dúvida ainda? Pergunte a Deus. É lícito. Tudo nos é lícito fazer, mas tudo não nos convém. Então, irmãos, você largar da tua esposa para casar com outra, não convém fazer. É lícito, mas terão consequências. E essa consequência, irmãos, é que você ficará fora do reino de Deus. Meu Senhor da glória, meu Deus, que Deus possa falar ao teu coração. Adultério é pecado. Amém? Adultério é pecado. Então, irmãos, eu sei que Deus olha para um coração arrependido, assim como Deus perdoou Davi. Amém? Deus está apto a nos perdoar. Deus está disposto a nos perdoar. Ele já nos perdoou por ter entregado o teu filho por nós. Agora, irmãos, somos eu e você que fazemos uma escolha de obedecer ou não. Jesus chega diante daquela mulher e fala assim, vai e não peques mais. Então, irmão, se você, até mesmo você que já cometeu isso, e você sabe que você está errado, se arrependa, faça o que é certo. E a Bíblia disse isso para mim e para você, que é necessário que se já acontecermos isso, que nós ficaremos só. É melhor que nós estamos só do que continuar na prática do adultério. Então, irmãos, hoje, infelizmente, o que nós vemos nos púlpitos, o que nós vemos hoje é pessoas dessa maneira. E dizendo ainda que serve a Deus, sabendo que está errado,
e continuando na prática daquilo que está errado. E as consequências do pecado, meu Senhor da glória, as consequências daquilo que está errado, eu e você não estamos livres. Que elas chegam na minha e na sua porta. Porque Jesus foi claro em dizer para aquela mulher, vai e não peques mais. Jesus foi claro para aquele homem que ele cura, que era ali paralítico. E Jesus fala para ele, vai e não peques mais para que não te aconteça as coisas pior. Então Jesus nos chama para um verdadeiro arrependimento. Jesus não nos chama para nós, Ele curar a minha e a sua vida. Da mesma maneira que eu estou falando aqui agora, eu sou um homem curado. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que se eu voltar para lá, eu vou sofrer consequências. Mas eu não faço isso por conta disso. Eu faço isso por amor ao Evangelho. Por amor de Jesus. Por Ele ter me resgatado de lá e ter me dado uma nova vida. Então, irmãos, hoje eu sei o que é certo e o que é errado. Eu escolho praticar ou não. Irmãos, é uma palavra muito dura de dizer. Mas Deus coloca em meu coração e dizer isso. Você sabe que está errado. Procure consertar. E você sabe que adultério é errado. Eu sei que essa palavra é dura. Mas Deus vai falar o coração de cada um, né, que precisa e necessita ouvir essa palavra. E Deus tem visto, irmãos. Como eu disse, Davi, ele se arrependeu verdadeiramente. Glória a Deus. Então você tem arrependido verdadeiramente? Que se você não tem, irmãos, é Deus que vai te arrepender. É Deus que vai te julgar. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Você está fazendo o que você quer. Amém? Então, irmão, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, pergunte a Jesus. Desça no particular. Não escuta os outros. Vai pelo que a palavra de Deus já te diz. Vai pelo que Jesus fala ao teu coração. Amém? Tem dúvidas? Não fique com dúvidas. Amém? Desça na presença de Jesus. Pergunte a Ele. Abre a palavra. Vê o que Deus já diz para mim e para a tua vida por intermédio da palavra. Busque a Deus de sinceridade. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, se você bater na porta de Jesus, Pai, tenho dúvida sobre esse assunto, Deus vai tirar a dúvida do teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, adultério é pecado. Adultério é pecado. E que Deus possa, em nome de Jesus, falar com pessoas aqui que já pensa ou até já pensou em cometer algo. E Deus não vai permitir, porque você agora ouviu Jesus Cristo em casa. Você ouviu Jesus Cristo na intimidade. Você deixou que o Espírito Santo de Deus falasse ao teu coração que você não pode praticar tal prática. Convida Jesus para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Convida Jesus a sentar no seu sofá. Convida Jesus a sentar na sua intimidade dentro da tua casa. Tudo que você for fazer, Jesus é o centro. É Ele que vai mudar a tua casa. É Ele que vai mudar o teu pensamento. É Ele que vai mudar a tua vida. É Ele que vai mudar a tua forma de agir. É Ele que vai te ensinar a caminhar. Vê plavagastou, que amandorou plavagas. É Ele que faz isso. Nós estamos aqui, irmãos, porque Jesus que nos ensinou. Foi na intimidade. Foi na intimidade que Ele me ensinou quem eu deveria ser. Foi na intimidade que Ele me ensinou que homem eu deveria ser. Que pai de família eu deveria ser, que esposo que eu deveria ser, amém? E é na intimidade que Ele vai ensinar isso para a sua vida. E Ele quer fazer isso com você, é você que tomou a escolha, amém? E hoje, nesse dia, você teve essa escolha e Jesus Cristo falou ao teu coração. E você vai praticar em nome de Jesus, amém? Como eu vou praticar, Derek? Tenha dúvida, pergunta a Deus.
Você tem alguma decisão a ser tomada neste momento? Não toma precipitadamente. Pergunte a Jesus. Não destrua a tua família. Não destrua a tua casa. Não toma decisão que vai destruir a tua família, que vai destruir a tua casa. E você tem que carregar isso com a sua vida. Em nome de Jesus. Dá uma oportunidade para que Jesus fale ao teu coração. Dá uma oportunidade para que Jesus te ensine que homem ou mulher de casa você tem que ser. Não permita que o inimigo venha roubar a tua felicidade. Não permita que o inimigo venha roubar a tua família. Não permita que o inimigo venha fazer com que você fique confuso, perdido. Porque é isso que ele quer. Mas ele é um derrotado em nome de Jesus. Porque Jesus já morreu por mim e por você. E é Jesus que nos garante a vitória. Que vitória é essa? É a vitória de um preço pago naquela cruz. É uma vitória que nós somos verdadeiramente livres e salvos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a vitória que, se você ouvir a Deus e você deixar Jesus Cristo te guiar, a sua família será restaurada, a sua família será constituída da maneira correta, nos princípios, firmada sobre a rocha. Então não permita, irmãos, que o inimigo venha roubar essa tua felicidade. Amém? E felicidade só em Cristo. Não há outro lugar. Meu Senhor da glória, em nome de Jesus, irmãos, essa foi a palavra que Deus falou ao meu coração para que eu pudesse estar aqui agora ministrando para mim e para a tua vida. Que Deus possa ter falado tremendamente ao teu coração e que você não tenha mais dúvida. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, pergunte a Jesus. Só Ele pode te explicar, só Ele pode falar contigo. Irmãos, sejam homem e mulher de Deus. Amém? Não faça nada sem consultar ao Senhor. Receba essa palavra em teu coração mais uma vez. Que a paz do nosso Deus seja com a tua vida. Irmãos, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Amém? Toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar aí na sua casa, no seu telefone, em nome de Jesus. É importante que nós façamos essa corrente, que eu ajudo vocês aí em oração e vocês também, junto comigo, me ajudem em oração, amém? Eu creio na oração de um justo, louvado seja o nome do Senhor, então você está me ajudando. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas vocês quiserem, amém? Irmãos, tem muitas pessoas assistindo o vídeo e não se inscreve, se inscreva no canal, você vai estar me ajudando, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?